Bom, pessoal, tive essa semana, eu vi um post da Isa no Instagram. Eu vou apresentar para vocês quem que é a Isa. A gente é amigo há bastante tempo mesmo. Muito tempo! Eu posso dizer que eu conheci a Isa criança. Então, a gente faz muito tempo que tem amizade e começou uma conversa muito legal sobre comunicação, né? Ela é fonoaudióloga, tem mestrado em comunicação, então ela trabalha com essa área de comunicação por um ponto de vista um pouco diferente até do que a gente tem acostumado. E aí eu convidei ela para bater esse papo e, enfim, sem muitas pretensões de criar alguma coisa, mas para bater um papo mesmo e trocar uma ideia legal. Isa, por favor, se apresente. Obrigado por estar aqui com a gente. Nossa, eu que agradeço. Primeiro que o bastante tempo tem milhares de anos aí nesse bastante, né? Então, é um maior prazer estar aqui com você. De verdade, fiquei muito feliz com essa possibilidade da gente construir uma coisa juntas hoje aqui. Vai ser super bom. E me empolguei com a ideia, porque assim, você vai vendo minha área, né? Eu como fono postando coisas, eu vou vendo o que você vai fazendo dentro do que é visual e das coisas que você faz. Então, acho que vai dar uma boa conversa hoje. Estou bem animada. Boa. Vou me apresentar, eu sou Isabela Barros, eu sou fonoaudióloga, trabalho com comunicação, o dia inteiro falo, trabalho, estudo comunicação, respiro comunicação. E fiz o mestrado, algumas especializações na área, tenho um grupo de estudo, dou supervisão, faço mentoria, faço um monte de coisa nesse sentido da comunicação. E acho que o que eu mais gosto, assim, se fosse colocar uma definição, é que eu gosto muito de ver o quanto que a comunicação muda a vida das pessoas. E não estou falando aqui do quanto é importante você falar bem para um público grande, mas no próprio dia a dia, nas situações, nas conversas que você tem no trabalho, na família, com qualquer pessoa, a comunicação é o que nos torna humanos, é o que faz com que a gente seja a gente e faz com que as pessoas se conectem a gente, vai dar o tom da nossa vida, assim. Então, uma pessoa que se comunica bem, seja em qualquer lugar, com certeza é uma pessoa que tem uma vida um pouco mais alegre, um pouco mais aberta, assim. E gosto muito dessa ideia, dessa comunicação que transforma nosso dia a dia. Então é isso que eu faço, respiro e vamos lá. Vai ser muito bom. Legal, Isa. Uma coisa que a gente costuma dizer, né, é que todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Então, a gente, olhando para a comunicação, a gente olha esse ponto de um ponto de vista. Você, como fonoaudiólogo, que trabalha com comunicação, você tá olhando esse ponto de um outro ponto, né? Então, não sei, o que você acha de começar dizendo para a gente aí um pouquinho como que você define comunicação a partir do teu ponto de vista, né? A partir da tua visão. Perfeito. A partir do meu ponto, a comunicação ela é uma coisa básica e simples que conecta pessoas. Então, sei lá, se você for pensar, vários animais se comunicam, mas a gente que tem os aparatos da linguagem, né, que é esse universo simbólico e subjetivo que a gente vive aí. E através dele a gente usa a comunicação para se conectar. Então, para eu me comunicar com alguém, por exemplo, eu preciso estar presente numa conversa, eu preciso que uma outra pessoa esteja presente também. Então, é entre uma pessoa que fala e o interlocutor, né? Então, alguém que ocupa um lugar de falante e outro que ocupa esse lugar de interlocução. E são conectados por uma mensagem, por uma ideia. E aí, o meio que essa mensagem é transmitida pode ser pela fala, que é um dos meios principais, mas os gestos, a forma de expressão do corpo, o jeito que eu coloco também a minha fala, a entonação, tudo isso conta como meio aí. Então, tem a escrita também, e milhares de formas até. Então, vocês trabalham com comunicação também, mas por outros meios, né? Eu trabalho basicamente comunicação pelo meio da fala e da escrita e tudo que envolve esse meio. Por exemplo, o jeito que eu faço gestos, o jeito que eu tenho a minha expressão facial faz toda a diferença numa comunicação. Então, dentro dessa fala existem aspectos verbais, que é a própria palavra, e os aspectos não verbais. Então, se fosse definir uma comunicação, é uma conexão entre duas pessoas que têm lá seus mundos,
seus jeitos de ser, de pensar, a sua personalidade, mas eu vou expor a minha mensagem de um jeito que o outro entenda. Então, eu falo para alguém, alguém, falo para alguém. Isso é fundamental para a gente trabalhar e pensar na comunicação. Você tocou num ponto muito legal, muito legal. Você tocou num ponto, né, de conexão e tudo mais. E assim, eu sou uma pessoa visual, né, completamente visual. Então, assim, eu tenho muitas dificuldades de me expressar verbalmente. Tanto quando eu estou escrevendo, tanto quando eu estou falando, assim, eu tenho que pensar muito mais, é um esforço muito mais do que quando eu estou desenhando, né? Tanto que eu prefiro passar uma mensagem, às vezes, desenhando, do que falando ou escrevendo, para não ter aí uma má interpretação ou alguma coisa de diferente, né? Isso é como que isso funciona? Como que isso funciona, né? Existem tipos diferentes? Como que existe essa relação, né? Assim. Acho que o que você está falando é em relação ao perfil das pessoas, né? Então, eu, por exemplo, eu sou visual e auditiva também. Então, eu tenho esses dois pontos fortes. Eu era mais visual e aí eu fui desenvolvendo esse meu lado auditivo por ser fono. Então, eu preciso ter uma escuta muito refinada e ouvir de longe as coisas e trabalho também com estimulação da audição. Então, isso precisa ser desenvolvido. E aí a gente está falando em relação a perfis. Então, por exemplo, você tem um perfil visual, eu tenho um perfil auditivo visual, e tem pessoas que têm um perfil mais sinestésico. O que significa cada um desses perfis? Você funciona, como você bem falou, você funciona pela via visual, né? Então, tudo faz muito mais sentido para você, tanto na entrada da informação. Então, para você entender, provavelmente, você prefira muito mais esquemas, infográficos e tudo mais, Isso. do que textos longos ou Exatamente. grandes frases e poesias e tudo mais. Áudios então, de mais de 1 minuto no WhatsApp já me deixam... Já não funciona, né? Então, tanto na entrada da informação quanto na sua saída, você tem uma predominância na habilidade visual. Tem outras pessoas, os auditivos, por exemplo, são aquelas pessoas que mandam áudios longos e adoram receber áudios longos e tudo que você manda uma resposta, você manda uma pergunta escrita, a pessoa já responde com um áudio, né? Talvez você seja do cara que responda ali com adesivo, aquele sticker. Figurinha, lá, né? Meme. A figurinha, isso. Se uma pessoa mandou um áudio, você manda uma figurinha, né? E para você isso é maravilhoso, né? Tipo, para mim fala tudo, é isso. Então, as pessoas mais auditivas são aquelas que elas preferem pela própria audição. Então, elas tanto preferem ouvir mais instruções auditivas e ouvir mais histórias e tudo mais, e entram numa conversa com muito mais força nesse auditivo do que pela visão. Então, por exemplo, uma figurinha para uma pessoa auditiva não quer dizer muita coisa. Agora, se você manda um áudio explicando e tudo mais, a pessoa prefere muito mais, acha que você está muito mais atento a ela. E tem a galera do sinestésico, né? Que é a gente que gosta de toque, de contato, que está sofrendo um monte nessa pandemia. Porque tem que ficar em casa, não vê ninguém, sabe? Gente que gosta de pegar, então, adora ler, pega no livro, sente o cheiro do livro. Então, essa galera mais sinestésica, que tem muito a ver com os sentidos, do toque, da sensação, já tem um outro jeito de se comunicar. Então, o que tudo isso que eu estou falando é importante para uma situação de comunicação? Eu preciso entender, João, com quem que eu estou falando. Então, por exemplo, quando a gente vai conversar no WhatsApp, eu sei que se eu mandar um áudio longo, para você, assim, não vai rolar. Vai entrar por uma orelha e sair pela outra, entendeu? Você ou vai desistir no meio do áudio, ou não vai ouvir, vai falar, depois eu escuto. E aí, se eu mando uma figurinha para você, uma imagem, um esquema, se eu falar, pensei em você aqui, tipo, resumir num esquema aqui, você vai adorar e aquilo vai super rolar, né? Então, acho que é importante a gente considerar com quem que a gente está falando. E reconhecer esses perfis, tem vários tipos de teste na internet e tudo mais. Mas é basicamente você ver que tipo de preferência e reação a pessoa tem.
Então, por exemplo, você já se identifica com visual. Não sei se você já fez um teste para isso, provavelmente não, né? Não, nunca fiz. É mais pelo... Mas pela experiência, né? Você trabalha com isso, faz desenhos. Eu vejo uma coisa que você faz de representar música, ideia, com personagens, com imagens e tal. Então, isso já me diz muito sobre você. Eu sou mais auditiva visual. Então, assim, eu já não me incomodo com os áudios. Às vezes eu estou numa correria, eu respondo por áudio. Eu tenho que até me policiar de ver para quem eu estou mandando esse áudio. Para algumas pessoas super funciona, para outras não. E tem os sinestésicos que a gente precisa sempre reforçar essa parte do toque, do contato, não necessariamente num toque físico, né? Pela própria situação que a gente vive. Mas, assim, palavras que abraçam, usar esse tipo de fala com essas pessoas. Então, sei lá, um bom dia para você pode ser uma imagem, para mim pode ser um áudio, e para uma pessoa que é mais do toque, eu posso falar, poxa, sonhei com você, ou nossa, acordei pensando em você, quero muito saber, você é super importante para mim. E são esses 3 perfis que eu tenho que entender, porque eu vou direcionar minha mensagem para alguém, né? Exato. Esse alguém tem uma personalidade, um jeito de ser, então não é de qualquer jeito. Eu posso sim pensar em quem vai escutar, porque dependendo da forma que eu direcionar a minha mensagem, a pessoa escute e absorva aquilo de uma melhor forma. Então, esse é o nosso objetivo, né? Pensando aqui nisso que você está falando, né? Então, assim, se eu quero me comunicar bem, né? Se eu quero me comunicar de uma forma a alcançar a outra pessoa, né? Então eu preciso primeiro entender com quem eu estou me comunicando, porque senão eu vou me comunicar da forma que eu mais gosto de me comunicar. Ou seja, isso acontece muito comigo, porque eu gosto de fazer os meus sketches, fazer essas coisas todas, então eu vou lá, faço o desenho e mando. Né? E muita gente fala, nossa, que legal, caiu a ficha sobre um monte de coisa, eu fico muito feliz, falei, cara, eu tô conseguindo ajudar as pessoas. E quando outras pessoas falam, cara, legal, mas diz aí, o que você quis dizer com isso? Porque eu não entendi. Explica! Me explica! E aí eu ficava frustrado, tipo, caramba, então eu não consegui, mas então eu não consegui alcançar essas pessoas, né? E de fato eu não consegui, porque eu estou me comunicando com ela numa linguagem que não é a que ela gosta de se comunicar, né? É certo dizer assim que para uma boa comunicação, né, eu preciso prestar atenção e priorizar o outro, né, a pessoa que vai receber a mensagem que eu quero passar, certo? Perfeito. É perfeito. O que você falou, assim, eu entendo como o seguinte: não existe comunicação enquanto eu não falo para alguém. Isso pode ser um discurso, pode ser um monólogo, pode ser qualquer coisa, mas assim, a comunicação me exige estar num lugar de percepção do outro. Então, eu direciono essa minha mensagem para alguém. Se eu não considero que tem um outro na minha frente, isso não é comunicação. Então, assim, de percepção do outro. Adorei. E no meu caso, você falou seu exemplo, né? O meu é o seguinte, eu sempre fui encanada com falar bem. Então, eu sou daquela que manda áudio e ouve o áudio depois e penso, onde será que eu posso melhorar esse áudio e tal? Provavelmente você não esteja nem aí, né? Não, eu falo tudo cagado. Eu tento ouvir assim, falo, meu Deus do céu, mas nem minha mãe vai entender isso aqui, sabe? Tipo, tá muito ruim. Então, precisava... Não, eu já sou daquela que, assim, quero controlar o jeito que eu falo. Então, se eu não considero quem está me ouvindo, por exemplo, dentro do que eu gosto, eu vou querer falar de um jeito mais poético, vou querer trazer aí uma frase bonita, uma ideia com uma palavra que eu aprendi. E isso pode não fazer sentido nenhum para o outro, né? Dependendo do com quem eu falo. Então, se eu falo para a galera que é auditiva, super cola, é a mesma coisa que você. A pessoa fala, nossa, como você fala bonito, como você se colocou, você usa palavras assim, assado. Agora, para o visual, fala assim, tá, desenha. Por favor, desenha. É legal, agora faz um desenho, isso aí, exatamente. Eu acho que é isso, a gente sempre lembrar que a gente direciona a nossa mensagem para alguém. E esse alguém é sim muito importante. Você falou uma coisa que é brilhante, assim. O outro é muito importante na minha fala, na minha conversa. Então eu tenho que sim considerar o outro, né? Esse acho que é um ponto que eu tenho que sempre ter em mente. Eu falo para alguém. Muito bom. Comunicação, então,
conexões e espaço de priorização do outro, né? Priorizar o outro para conseguir passar a mensagem. Muito bom. Eu tenho mais um ponto, né? Eu, como você sabe, e acho que a maioria das pessoas que vão ouvir isso aqui sabem também, eu morei em Portugal. E o meu sofrimento quando eu cheguei em Portugal é que eu me comunicava como um brasileiro, né? Ou seja, dando voltas para chegar no assunto. A gente é muito bom de ficar dando voltas para chegar no assunto. Prolixo, né? Prolixo. A gente não é muito pragmático na hora de falar. E isso me deu muito problema no começo de comunicação. Eu tenho histórias terríveis causadas por isso, mas eu consegui aprender o jeito de me comunicar direto, né? Em Portugal eles são bem diretos e eu até gostei bastante assim do jeito de me comunicar direto e voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil me comunicando como me comunicava em Portugal, né? Da mesma forma que eu me comunicava em Portugal. E eu tomei uns feedbacks horrorosos quando eu cheguei. Foi muito ruim. Não mudou a chave de volta, né? Não mudei a chave. Então, assim, parecia que eu estava sendo um Shrek falando, né? E, assim, de causar mesmo tensões na equipe e tudo mais, porque de tentar ser pragmático, assim, né? E aí, eu queria te perguntar, como é que a gente consegue, então, ser direto, sem rodeios, né? Porque ficar dando volta também acho que não é o caminho, mas sem ser um Shrek, sem ser grosso, sem ser estúpido com as pessoas, né? Como que a gente consegue fazer isso? É possível? Porque, assim, eu fico sempre tentando buscar isso, e eu erro pra caramba, porque, às vezes, o lado Shrek fala mais alto. E aí, dosar isso, né? Às vezes vai de mais de menos. Isso. Acho que, olha, a primeira coisa, é super possível e super entendo essa sua história, porque são formas muito diferentes, né? Você fala assim, a língua é muito parecida, né? Mas as formas de se comunicar são quase que opostas, né? Então, isso conta muito. E aí é interessante você falar isso, porque tem tudo a ver com o assunto anterior, né? Você se comunicar lá, você teve que se adequar, porque senão você não ia se encaixar e não ia conseguir se colocar de um jeito assertivo. E agora você está tendo que se adequar para uma outra realidade, né? Então, acho que sempre é isso, né? Sempre a gente volta na leitura do outro, né? Só que o que você falou me lembra muito uma ideia que as pessoas têm, que é a seguinte: primeiro lugar, assim, eu tenho uma intenção boa na minha comunicação e isso é o suficiente para qualquer coisa. Então, assim, acho que essa questão da intenção é uma cilada. Óbvio que a gente tem boas intenções, né? Senão, por exemplo, se a gente está aqui conversando junto, a gente está com uma boa intenção, né? A gente está usando o nosso tempo, que é precioso, a gente está usando a nossa atenção, nossas bagagens e tudo mais, e nossa história, para a gente estar aqui nesse lugar juntos, né? Então, acho que a intenção já é um pré-requisito para o estar, mas isso não me permite me comunicar de qualquer jeito com você. Então, aí entra no ponto que você falou. Então, acho que a primeira dica é a seguinte: essa selada de boas intenções, ok, são importantes, mas se está numa empresa, você trabalha com seus colegas, em primeiro lugar, você tem que ter boas intenções. Se você não tem boas intenções, você tem que sair de lá, né? Exato. E vai caçar outro rumo, né? Esse é o mínimo para começar. É o mínimo. E quem está mal intencionado tem que ser tirado, né? Porque aí vira um ponto podre ali. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Boa intenção não garante uma comunicação. Então, você tem que sim cuidar do jeito que você fala. E aí, uma outra coisa que vai diretamente dentro do que você falou é a seguinte: essa história de ser prolixa demais atrapalha mais do que ajuda. Isso é um fato. Então, por exemplo, a gente está conversando aqui sobre esse assunto, o que está acontecendo agora, né, ao vivo. Nessa conversa a gente fala sobre comunicação, né? E aí eu abri uma janela aqui para falar sobre as intenções, mas o meu assunto principal tem que ser o que você me perguntou, sobre o ser prolixo ou ser grosso, né? Como que eu posso dosar o jeito que eu falo sem ofender ninguém, mas também sem enrolar muito e ir direto ao ponto, né?
Então, a primeira coisa, a gente precisa aprender a ter mais objetividade na nossa fala. Isso ajuda muito, principalmente no ambiente de trabalho. Então, se vocês estão conversando sobre um ponto, aí vem uma pessoa, se coloca e gasta muito tempo ali naquela ideia, ela pode causar uma dispersão de quem está escutando, né? A nossa atenção não consegue focar por tanto tempo. Então, a minha talvez foque um pouco mais na fala, mas não é tanto tempo a mais do que a sua atenção que é visual. Então, a gente tem ali um tempo limite de foco de atenção. Então, por exemplo, uma fala minha não pode durar mais do que 1, 2, 3 minutos. Isso já vira tempo demais. Então, se a pessoa é muito prolixa, ela precisa se polir um pouco, se cuidar um pouco para ela não esgotar esse tempo de atenção do outro. Só que como fazer isso, né? Acho que o primeiro ponto é o seguinte: o tipo de palavra que você vai usar na sua fala não precisa ser curto e grosso. A sua fala pode ser curta, mas não grossa. Então, a primeira coisa é você pensar que tipo de palavra eu estou usando aqui, né? Então, as palavras, elas são super poderosas. Então, se eu vou me colocar, por exemplo, de um jeito mais objetivo, eu posso gastar os primeiros segundos da minha fala fazendo um resumo, mostrando ali para o outro que eu estou atenta, mostrando para quem está na reunião que, olha, eu quero ser objetiva, mas eu estou atenta ao que todo mundo está falando aqui. Então, volta para o modelo eu e outro, né? Eu valorizo os outros, os interlocutores ali da minha conversa, não preciso gastar muito tempo, e eu me coloco num só objetivo. Então, assim, eu vou falar de um ponto por vez. Essa coisa de querer falar tudo, tipo, me deram a fala, agora eu vou falar sobre tudo que está na minha cabeça, eu vou falar tudo que eu sei. Isso fecha portas. Porque se eu estou falando aqui de 10 assuntos ao mesmo tempo, eu não te abro a possibilidade de opinar e falar da sua experiência dentro de um assunto. E comunicação é troca. Então, eu preciso falar um ponto por vez para que essa troca aconteça de forma mais consolidada e aprofundada. Então, respondendo a sua pergunta, acho que assim, o jeito é usar palavras mais positivas do que negativas e falar de um assunto por vez e deixar isso marcado. Então, não preciso falar assim, você é curto e grosso, eu vou falar aqui um ponto. Tipo, isso e acabou. Larga a bomba. Primeiro mostra que você está interessado nas opiniões, mostra que você está ouvindo e atento a todo mundo e coloca o seu um ponto só e aí depois faz a troca, depois coloca o outro ponto e vai numa construção, assim, em parceria. Eu vou trazer uma coisa até para a gente, talvez refraseando um exemplo, ajude a perceber um pouco, né? Então, eu estava... Uma das tretas maiores, assim, né? Foi uma pessoa, ela trouxe uma opinião que a gente tinha que aumentar o controle sobre determinado assunto, né? Era um assunto de equipe, então tínhamos que aumentar o controle, tínhamos que melhorar a forma como nós coletávamos os dados numa planilha. E eu fui muito curto, falei assim, não, eu discordo de você, porque o nosso trabalho não é aumentando o controle, não sei o que, eu discordo de você, eu não acho que tem que ser por aí, eu não acho que tem que ser... Jogou a bomba, né? Joguei a bomba. Na minha cabeça, eu estou sendo sincero, eu estou sendo honesto e eu estou me posicionando em relação à minha opinião. E a minha opinião é forte em relação a isso. Eu odeio controles demasiados, né? Eu odeio quando a gente tem muito controle, né? Então, quando eu joguei isso, eu tava assim, de coração aberto, né? E causou... Na melhor das intenções. Na melhor das intenções. E foi uma desgraça, Acabou a reunião ali, todo mundo com uma cara horrorosa para mim, do tipo, você estragou tudo, né? Você trouxe... Na K21 a gente gosta muito de um termo que é trazer o bode para a sala, né? Quando você tem um problema, você traz esse problema e coloca no meio da sala, né? Esse problema é incômodo e tudo mais. Mas se você não põe ele no meio da sala, você nunca vai perceber. Eu não trouxe o bode para a sala, eu joguei o bode no meio da sala. Assim. Falhou tudo. No colo de todo mundo ainda. Não tinha a intenção de jogar o bode, tinha a intenção de trazer um bode para a sala. Né? Mas como que eu poderia fazer diferente, Isa? Como que isso seria... Legal. Nessas situações, só para entender, nesse tipo de situação que você foi colocado ali como sendo o curto e grosso, assim, do tipo, você é direto demais, dá um rodeio, né?
Ou você está falando de situações diferentes? Eu estou falando da situação de que eu joguei uma discordância, assim, assim, sem preparar o terreno, sem nada. Olha, então, eu lembro de várias situações que isso não me traria problemas em outros cenários, mas nesse me trouxe muito problema. Perfeito. A primeira coisa é assim, a gente pode discordar? Com certeza. Acho que pelas discordâncias que a gente vai construindo uma ideia legal, né? Então, se todo mundo concordasse com tudo, não ia avançar para lugar nenhum, né? É no ponto que discorda que levanta o contraponto, que faz com que as pessoas pensem mais. E aí, de repente, você está discordando, de repente, vocês chegam a concordar numa coisa muito mais evoluída. Então, assim, é importante discordar, se colocar opinião, muito, isso para todos. Como fazer isso que é a grande sacada, né? Então, o que você trouxe nesse exemplo? Você já veio com uma fala muito pesada. Muito, muito pesada. Então, pela cena que você está falando, as pessoas estão ali se colocando e você está ouvindo e se corroendo por dentro, né? Não, isso daqui não está certo, isso daqui te tocou de algum jeito, né? E aí, quando você faz isso, de chegar já com a sua negativa, o que isso mostra para os outros? E por que talvez tenha sido tão ofensivo, né? Chegou a ser ofensivo para a reunião terminar mal. Isso mostra que você não está preocupado com a opinião das pessoas. Então, isso é muito forte. Quando a gente faz essas negativas na nossa fala e a gente coloca, não concordo, discordo de você, penso diferente desse jeito, não é assim, não é bem por aí, acho que você não está certo nisso. Quando você coloca esses nãos, essas discordo e tudo mais, palavras desse sentido, você já fecha uma porta. Então, a pessoa, ela não está sendo convidada para ouvir a sua ideia, a sua contra-argumentação e a sua contribuição. Ela está sendo convidada para o ringue. E ela vai para o ringue, né? Ou a discussão começa a virar uma briga, né? Ou então uma pessoa se coloca desse jeito e as outras pessoas acabam saindo de cena, né? Então, eu discordo e acaba a reunião ali, né? Dependendo de quem é a pessoa que está falando e da forma que se colocou, né? Isso porque o nosso cérebro, ele faz assim, João, ele tem um mecanismo que ele é de proteção, né? Ou a gente entra na luta, ou a gente foge da briga. Então, assim, isso é um mecanismo de proteção para situações diversas. Então, se eu encontrar com um ladrão agora, sei lá, eu saí ali na rua, fui abordada. Ou eu reajo ao assalto e faço igual minha amiga que deu uma guarda-chuvada no ladrão essa semana, né? E ela é super fofa e linda, jamais pensaria dela dando guarda-chuvada em qualquer pessoa na rua. Ou então a pessoa paralisa e foge, né? Então a gente tem essas duas reações. Quando você tem esse tipo de resposta, você ativa esse mecanismo no cérebro da pessoa, entendeu? Então aí você não convida para uma conversa, você convida para essas reações, ou de luta ou de fuga. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que as palavras negativas fazem essa ativação no cérebro do outro. Boa. Qual outro tipo de coisa que pode convidar as pessoas para um ringue, assim? Porque, assim, às vezes eu posso não falar palavras negativas, né? Mas a forma como eu me posiciono traz as pessoas para o ringue, né? Isso tem muito a ver com a entonação. Eu acho que a minha entonação tem uma palavra que todo mundo usa e que ela também contraria tudo, que é o uso do mais, né? Então, assim, eu achei a sua ideia, sei lá, João, eu achei que você até colocou uma boa ideia, mas eu penso de outra forma. Eu nego tudo que está antes do mais, eu neguei. Então, assim, acho que tem muito a ver com esse tom de voz, que é uma coisa que a gente precisa estar muito atento, porque às vezes é isso. De repente, uma fala toca lá no fundo, e quando a gente se vê, já segura a respiração, já dá aquela resposta e a coisa já virou ringue, né?
ou, então, acho que o tom de voz é importante, ou as palavras que a gente usa. Então, palavras negativas chamam para o ringue, palavras que marcam muito um contraponto, essa coisa do não concordo, não acredito, não é por aí, o não, 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 e palavras como esse mais e tudo mais, assim, acho que isso acaba bloqueando. Sabe uma coisa que me traz para o ringue na hora, quando a pessoa é muito imperativa? Quando, às vezes sem contexto, ou às vezes sem ela vem, faz um juízo de valor e fala, você deveria. A hora que falo você deveria, eu já estou no ringue com as duas mãos para cima, assim, só esperando. Não, e olha como que isso é legal de pensar em relação ao jogo da comunicação, né? Porque se alguém chega e fala assim, João, você deveria, é quase que ela apontando o dedo na sua cara, né? Para falar, até fiz aqui, você deveria, foi até com o dedo automaticamente. O que isso demonstra? Que não é, eu não estou falando nem me importando com a sua fala, eu me importo com a minha fala. Então é um desequilíbrio, né? Então, geralmente a gente entra muito no ringue quando quando a fala do outro não é tão importante quanto a sua própria fala. E aí, quando a gente está numa reunião de discussão de alguma situação, assim, você está numa reunião de negócio ou tem que discutir algum trabalho, se cada um entra nessa reunião já nessa intenção de defender só a própria fala, do que entender que a fala do outro, o que o outro fala é tão importante quanto a sua, ao que você tem a dizer, isso já monta um ringue de imediato, assim. Porque toda a minha postura em relação à minha fala e à fala do outro vai ser nesse sentido, de que a gente está numa disputa. Então, acho que a grande questão, né, de lugares que são mais orgânicos e trabalham de forma mais orgânica nas produções, nos cargos, e as pessoas precisam estar ali no mesmo nível, né, e compondo dentro de um mesmo objetivo, é entender que não existe disputa, que existe uma composição mesmo, né? Então, juntos a gente consegue chegar num lugar melhor. Isso, na teoria, é super lindo, mas chega na prática, as pessoas usam a comunicação ainda no modelo de ringue, no modelo de disputa, onde eu tenho que estar aqui ou matar ou morrer. E não é bem por aí, né? Você acaba com a hierarquia estrutural, mas você usa a tua fala, a tua comunicação para criar uma hierarquia quando você quer se comunicar. Então, assim, é um elemento tóxico para quando a gente quer ter uma coisa de uma forma mais orgânica. Né? Sim, perfeito. E sabe uma coisa bem prática? Se você está numa reunião, por exemplo, como essa situação que você colocou, alguém fala alguma coisa que vai diretamente num ponto que você domina, que você sabe, que você já viu que deu errado lá na frente. Assim, você não concorda mesmo com aquilo, né? Que você mais ou menos concorda e tal. De forma prática, o que você pode fazer? Primeira coisa, você tem que demonstrar que você está ouvindo, atento e valoriza a fala do outro. Então, você pode, por exemplo, se você me falar alguma coisa que eu não concordei aqui, eu posso falar duas coisas positivas da sua fala, que com certeza se a gente está aqui junto é porque a gente tem ali uma certa admiração ou alguma coisa que a gente consiga valorizar, né, um no outro. Então, eu posso falar assim, olha, João, você tem um jeito muito bom de se colocar, você tem um jeito de apresentar seu argumento de uma forma bem, bem legal, você é muito enfático nas coisas que você acredita, e eu lanço algumas ideias positivas para eu desarmar e te mostrar que eu não estou no ringue, e eu falo assim, e além do que você falou, eu tenho a acrescentar uma coisa. Eu já tive a experiência nessa área, eu já trabalhei. Aí você traz o contexto também, né? O contexto pode ser uma experiência, pode ser até um embasamento científico, um estudo que você viu, um curso que você fez. Então, você fala assim, ó, eu tenho conhecimento nessa área e posso acrescentar dentro do que você está falando. Esse pode ser um caminho, mas será que é o melhor dos caminhos? E aí você vai colocando de um jeito para a pessoa entender que sim, ela tem boas ideias e você também tem. Então, vocês estão ali juntos, né? Boa. Então, acho que isso é mais prático, assim. Então, sempre começa elogiando e trazendo uma coisa positiva. E para cada contraponto, você tem que colocar um ponto positivo e interessante na conversa.
Porque na prática, acho que é isso que acontece, né, João? Tipo, entra numa discussão assim, depois quando vocês vão recolher os corpos, você vai falando assim, pô, até que a gente estava pensando mais ou menos igual, né? Era só nesse 90% ponto. do caminho a gente estava fazendo junto, né? Isso. 90% a gente desviou um pouquinho, mas é exatamente. E a negativa traz isso, ela faz com que esses 10% tenham um peso muito maior do que os 90%. Então, se você quer compor alguma coisa com alguém, você tem que pensar nos 90 e os 10 vão ajudar vocês a irem mais para frente ainda, né? Muito legal. Então, acho que é isso. Eu queria trazer um último assunto, né, para a gente até... O cenário que a gente está agora, de pandemia e tudo mais, a gente começou a comunicação remota, né? Era uma novidade para todo mundo, começamos a ter uma overdose de Zoom meetings e a gente não sabia se comunicar como um todo, assim, né? A gente não sabia, algumas pessoas sabiam, porque já tinham experiência e tudo mais, mas no geral a gente ou se comunicou demais, ou se comunicou de menos. E o que eu queria saber, assim, quais as dicas que você tem para a gente, né, a partir do teu ponto de vista, para que a gente tenha uma comunicação no trabalho remoto eficiente, né? Nós temos muitas discussões de a comunicação tem que ser assíncrona, ou seja, mando mensagem lá no grupo do WhatsApp, do Telegram, da galera, ou então, não, eu mando, tem que marcar muitas reuniões. O que você considera, Isa, como uma coisa interessante para esse nosso novo momento, que pode ser um momento do futuro também? Sim, a gente não vê fim, né, desse momento. Um novo momento que demora demais para passar. Esse novo que já está ficando velho, né? Não está indo embora. Acho que, assim, primeiro, todo mundo está sofrendo com isso. Eu vejo que é uma dificuldade compartilhada por muitas pessoas, né? Então, é importante a gente buscar saídas para não entrar no burnout, alguma coisa mais assim, né? Porque o remoto, começou com a esperança de estar trabalhando em casa, disso ser legal, e de repente as pessoas começaram a se estressar muito, né? E ficar muito mais cansativo do que ali trabalhar no escritório, numa situação assim, mais ao vivo. O primeiro ponto disso, João, é pensar em como que ficou a nossa atenção em tempos remotos. Então, assim, quando a comunicação ela jogou para o virtual, a gente se viu numa possibilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não sei se é a sua realidade, mas assim, você vai conversando numa reunião, você tem 5 abas abertas, você tem 2 telas, 3 telas. Isso, aí tem o celular, as pessoas que têm família, têm filhos, assim, você está atento na reunião, está atento nas abas, está atento nos filhos, está atento em tudo, né? Então, essa situação no escritório, por exemplo, não existia, né? Você tinha ali as suas abas, você estava no computador, no horário de reunião você saía, ia até uma outra mesa, né? Tinha um cafezinho no meio do caminho, você dava uma parada, não era só... a galera que sai para fumar, né? Então, tem tudo isso, né? Então, acho que é pensar em como que está a nossa atenção. A nossa atenção, ela deve sim ser partilhada, né? A gente tem essa atenção compartilhada. Então, estamos aqui, por exemplo, atentos à nossa conversa, a um ao outro, aos nossos pensamentos. Você está pensando aí se você vai fazer alguma outra pergunta. Eu estou pensando aqui se tem alguma coisa que ficou em aberto e tudo mais. E a gente vai pensando nas questões internas e prestando atenção no outro também. Só que hoje, pelo remoto, a nossa atenção vai sendo compartilhada em 5, 6, 7 pontos, entendeu? Então, nessas várias abas, são os filhos que estão aí, é o almoço, é a máquina que está lavando roupa ao mesmo tempo que você está na reunião. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo e o seu cérebro está dando conta de tudo. Então, esse é um primeiro ponto, assim, como que está a sua atenção e como que você está se organizando nessa situação, né, do remoto. Então, aquela velha história do focar no aqui e no agora. Então, isso é super importante, porque se você joga isso para a comunicação, por exemplo, numa reunião, se está cada um com as suas 5, 6 abas abertas, mais um monte de coisa acontecendo que ninguém está vendo, né, para além da câmera, as pessoas não estão 100% presentes, nem 50% presentes, né?
Já cheguei numa reunião e a pessoa estava com um fone de ouvido em uma reunião, e estava com outro computador ou no celular, né? Ou num fone de ouvido, e com a gente aqui, e ela fazia assim, ó, tirava e colocava para responder as coisas, porque então assim, como que a gente consegue, né? Como ela só estava respondendo aos estímulos dos dois lugares, ela não estava, ela Não tá estava falando, nenhum nem o outro, né? exato. Então, acho que a primeira coisa a entender, pensando numa agenda de trabalho, é a seguinte: como que a gente consegue garantir a presença de todo mundo, pelo menos 80% da presença, 50% da presença, de um jeito mais prático, né? E fácil, sei lá, como que eu posso garantir? Fazendo reunião por 3, 5 horas por dia, será que isso funciona ou não? Então, talvez assim, da própria equipe combinar essas reuniões e entender isso, entender a realidade. E numa outra coisa é pensar que tipo de fala a gente pode ter nessas reuniões. Então, se eu vou tratar, como eu falei da importância da síntese, né? Se eu vou tratar de 15 assuntos, eu preciso de uma organização, de um cronograma dentro desses 15 assuntos. Porque eu preciso, assim, tratar e resolver algum problema, né? Cada assunto corresponde a um problema ou uma solução, né? Que eu botei ali. Então, eu preciso, acho que, ir fechando com a minha fala, com a mensagem, aí volta nos perfis. Então, eu posso gravar, por exemplo, a reunião e a pessoa, tipo, alguns pontos de áudio. Eu posso fechar a reunião mandando um e-mail de resumo para cada um. Ou a gente chega num ponto em comum, mas sempre trazer uma conclusão e uma marca da nossa fala. Então, assim, olha, de tudo isso que a gente tratou, levantamos esses pontos, esses problemas e essas soluções, e cada um vai atuar desse jeito, ponto. Porque se não marca isso na fala e na conversa, acaba a reunião, você já esqueceu, pede uma outra reunião, e aí depois pede Reunião outra, da reunião, reunião da reunião. reunião da reunião da reunião, e no fim, o que ficou, né? Pouco daquilo. E ainda assim, na própria prática, as pessoas vão se perdendo, né? Então, acho que é pensar nesses meios de comunicação que podem estar a favor da equipe, né? Então, eu posso usar o e-mail, posso usar resumo, posso usar o Miro lá que você me ensinou, eu adorei. Então, assim, eu vou colocando os objetivos, colocando aquilo de forma visual, auditiva e sinestésica, já que estamos numa reunião com vários tipos de pessoas, né? Então, posso contemplar esses perfis e posso ter mais organização em síntese, marcar isso pela fala. Uma coisa importante também, que isso pensando em pessoas mais auditivas, que você pode fazer na reunião, dar ênfase, além de usar frases curtas, né, e fazer resumos e marcar os pontos-chave ali da reunião, acho que o importante é você marcar os verbos de ação. Por exemplo, não sei como que é essa situação de reunião, mas vocês vão discutir um projeto com uma empresa. E aí cada pessoa da equipe tem uma ação dentro daquele projeto, né? Então, quando você for falar sobre isso, você faz uma marcação no seu próprio jeito de falar em cima do verbo. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Falar assim, João, sabe aquela caneta que você estava me mostrando, que eu estava super interessada em comprar? Pega a caneta para mim, por favor, para eu ver. A ênfase no... Coloquei a força na ação. Aí o que ficou na sua cabeça? Não foi nem a caneta, a história da caneta, ficou o pega a caneta, entendeu? Isso já vai como uma flecha no cérebro. Então, assim, a pessoa já sai assim: eu tenho que escrever tal coisa, eu tenho que compor tal coisa. Então, a ação tem que estar muito, muito evidente. Porque às vezes você não coloca ênfase na fala, a pessoa sai da reunião com uma noção imensa do nossa, falamos 3 horas, tem muita coisa para resolver. E às vezes não, né? Cada um tem uma ação específica. E às vezes você sai da reunião, né? Todo mundo, tudo bem, entendi. Aí passa uma semana, ninguém lembra mais do que aconteceu. Ah, mas não tinha me ficado claro que era para fazer isso, não tinha ficado claro que era para fazer aquilo, não tinha ficado claro qual que era a nossa decisão. E aí o que a gente faz? Outra reunião em cima das muitas reuniões. Uma coisa muito interessante, porque quando a gente trabalha pensamento visual, né, esses verbos, né, esses verbos de ação que a gente marca, a gente muda a cor.
né? Por exemplo, eu estou escrevendo, né, porque visual ele não é só desenho, é desenho e texto, essa combinação de desenho e texto. Então, a hora que eu vejo que é uma ação que eu tenho que marcar e que ela precisa ficar, ela dá ênfase, eu mudo a cor. Eu coloco uma outra cor justamente para trazer essa ideia de que se a pessoa bater o olho, ela vai entender que a ênfase daquilo está ali. Então, ela vai bater o olho e ela vai olhar para o desenho e vai, beleza, lembrei, fiz as conexões. Então, é muito próximo essa ideia, eu gostei pra caramba. E olha isso, né? Você está contemplando o visual, né? Então, a gente, do jeito que eu falei, contempla quem é auditivo. Agora, se a gente for pensar numa pessoa sinestésica, o que a gente pode fazer para ela sair da reunião sabendo o que ela tem que fazer, né? Talvez marcar para pessoas assim, pela sensação, né? Então, olha, João, como você é bom nisso. Você me deixa muito alegre quando você faz desse jeito. Você me deixa muito satisfeita. Eu tenho maior orgulho. Mais uma conexão mais sentimental ou mais que ela consiga sentir isso, né? Isso, ou como você se sente nessa função. Oi? Hoje em dia, né, nesses dias de pandemia, você não vai estar ali para pegar ou para ter alguma coisa de... enfim, que você consiga dar essa sensação, mas você consegue, pelo menos, lembrar ela de uma sensação, usar esse trigger de sensação para que ela consiga fazer o vínculo. Então, muito legal. Perfeito, perfeito. E sabe que acho que um cuidado para as reuniões também, aí eu vou colocar como último aqui, que senão eu já estou falando demais. Tá, só que um cuidado é o delay. Não sei se você tem problema com esse delay das conversas. A gente aqui está com, tipo, meio segundo de delay, e isso já dá uma sensação de quase que desconexão, né? Exato. Então, quando a gente está numa reunião online, a gente tem que falar, dar aquele meio segundo para ver se a pessoa tem mais alguma coisa para falar, e aí acrescenta. Se aqui estamos em 2, a gente às vezes quase que se sobrepõe, né? Imagina numa reunião com mais de 3 pessoas. Então, acho que a pausa, ela entra como uma grande aliada. A pausa é pensando no silêncio. Então, um falou, segura a onda e vai... Tem até os recursos, né, do Zoom aqui, mas, assim, talvez nem precise usar, mas, assim, criar o hábito de criar um meio segundo para o outro entrar em ação para ter certeza que a fala não ficou sobreposta. Porque sobreposição de fala dá uma sensação de indiferença. Então, se você está falando, eu lembrei de uma coisa super legal, eu coloco a minha fala, eu estou super concordando com você e tal, só que para você pode ser que eu esteja atropelando a sua fala, entendeu? Isso é muito legal, porque quando a gente pensa, né, em criar espaço, em criar conexão, então quando eu estou falando, eu preciso colocar esses espacinhos de fala para que o outro possa entrar. Porque o que a gente vê, a gente fica esperando um espacinho, mas na hora que a gente vai falar, a gente não dá esse espacinho. Então a gente vai igual uma metralhadora, não cria os espacinhos, e aí a pessoa vai e se joga na frente. E aí começa a embolar e tudo mais. E isso no online causa um burbúrio assim, muito grande que não dá nem para entender o que está acontecendo. E traz um cansaço auditivo, né? Porque, assim, você tem que o tempo todo juntar e separar, porque se tem falas sobrepostas, eu preciso fazer uma separação na própria escuta, né? Do que um falou, do que o outro falou. Então, se eu já tenho uma sobrecarga de atenção, quando eu tenho uma sobreposição de fala, quem separa as falas é a nossa atenção também. Então, eu coloco mais uma coisa para a atenção carregar, separar as falas. E aí, acho que é uma coisa, uma informação aí, não sei se você sabia disso, mas uma curiosidade. As pessoas fazem isso, atropelam a fala do outro, não por desinteresse, apesar de parecerem desinteressadas, mas por falta de memória. Você sabia disso? Que é memória e atenção. Pessoas que têm dificuldade de atenção, de memória, super sobrepõem, cortam os outros, porque é como se assim, eu tô com aquela ideia e eu não quero perder. A minha ideia é super importante. Vou lançar. Então, um aliado é o seguinte, pega um caderno, um lugar, tipo um caderno, seja físico, online, um bloco de notas,
anota o nome da pessoa que falou, anota a sua opinião, e aí no momento certo você se coloca. Isso dá uma potência, tanto para quem escuta quanto para você que fala. Então, para quem escuta, te vê super interessado e não desinteressado. E você falar o nome da pessoa, então falar, pô, o João trouxe isso, olha que interessante. Isso super valoriza o outro, então entra naquela questão do ringue, né, que a gente estava conversando, como sair do ringue, valorizando o outro, então eu posso falar o que você trouxe na reunião, aí eu falo, o João trouxe isso, a Aline já me falou uma outra coisa que tem a ver com o que o João falou, sabe aquela pessoa que é boa em amarrar? Provavelmente essas pessoas são boas em anotar ou têm uma memória boa. Então, para quem não tem a memória que faça isso, é legal estar com um caderno e amarrando tudo, porque aí sua fala tem muito mais contexto, muito mais força, assim. Então, é bom para quem fala e bom para quem escuta. Boa. Eu, geralmente... eu vou desenhando enquanto eu vou conversando com as pessoas, né? Hoje eu não fiz isso aqui, né? Até por falta de espaço da minha mesa nesse momento. Né? Mas eu anotei alguns pontos da nossa conversa desde o começo. E eu queria dar uma repassada nesses pontos para vocês se faz sentido, se o que eu peguei. Depois eu quero criar um desenho com isso para a gente... Ai, adorei. Porque foi riquíssimo para mim. Já te agradeço demais. Então, assim, a gente falou que a comunicação, né, ela é feita de conexão e priorização do outro. Priorização, e depois a gente falou um pouquinho mais de gerar espaço para o outro. Mesmo que se sou eu que estou a falar, se eu que estou falando, eu tenho que gerar espaço para o outro, né? Que intenção boa não é o suficiente, né? Então a gente precisa ter objetividade. Todo mundo tem um tempo limite de atenção, não dá para ficar falas muito longas, a gente precisa ser curto, né? Mas fala curta, mas não grossa. Então, a gente traz um ponto por vez para que consiga trocar ideia, evitar negativas, né? Uma negativa ela pode trazer uma sensação de falta de preocupação com o outro e sempre é um convite para o ringue. Né? E se a gente quer criar conexões, a gente está priorizando e gerando espaço para o outro, a última coisa que a gente quer é criar um ringue. Né? Falamos também que em tempos remotos, estar presente, focar no aqui e agora é fundamental. Né? Então, aquela coisa de várias abas, várias reuniões e tudo mais, é muito complicado. Eu sou uma pessoa muito, que eu digo, monotrédia, consigo fazer só uma coisa por vez. Então, falar aqui sei lá, responder uma mensagem da Cris no WhatsApp já me faz perder tudo, né, o que eu estou fazendo. Por isso que o desenho também é uma forma de eu conseguir ficar 100% naquele assunto, porque eu também me distraio fácil. Então, quando eu estou desenhando, eu estou fazendo uma conexão direta e conseguindo conectar e permanecer com o foco naquilo. Então, encontrar coisas que te ajudam a permanecer no foco e tirar as distrações. Perfeito. Outra coisa que foi muito legal é como a gente se organiza, né, para garantir a atenção e presença das pessoas. Então, não adianta falar, tudo bem, vamos estar todos presentes, desliguem as abas, coloquem os seus celulares fora e vamos ficar aqui na nossa reunião de 8 horas. Não vai funcionar. Então, como é que a gente muda a estratégia? Mudamos o paradigma, então nós temos que mudar a nossa estratégia de comunicação para dar espaço para as pessoas estarem presentes. Perfeito. Fecharmos assuntos. Né? A gente tem uma ideia que a gente trabalha muito dentro da K21, né? Stop, Start, Start, Finish. Então, tudo que a gente abre, né, o nosso trabalho em progresso fica muito grande, então a gente precisa começar a terminar as coisas antes de começar novas coisas. Acho que a gente pode trazer esse princípio também para a comunicação. Começou um assunto, fecha esse assunto, pois abre outro assunto, e aí vai dando também... as pessoas ficam com menos threads de assuntos abertos na cabeça, acho que fica mais fácil. A pausa é uma grande aliada, e isso para mim foi maravilhoso, acho que foi um clipe bem importante. Né? Então, não só procurar, né, falar a coisa de uma forma um pouco mais pausada e tudo mais, eu falo muito rápido, falando, e eu preciso aprender a colocar isso um pouco mais de uma forma mais espaçada, mas também para que a pessoa perceba que ela tem um ponto para entrar na conversa. Então, quando você dá uma pausa, quando você dá um respiro,
você fornece oportunidade para o outro e começar uma cocriação. Ajuda os desmemoriados um pouco assim, né? As pessoas que não têm tanta facilidade de aguardar longos períodos para falar porque vão perder. E você falou uma coisa, uma dica interessante para isso, inclusive, que é anotar para amarrar. Né? Então, você anota, né, as coisas e depois você faz a amarração dos assuntos, né? Faz perguntas para ver se de fato as coisas estão conectadas e tudo mais, e ajuda a sintetizar a informação na cabeça de todo mundo. Esses foram os pontos que eu anotei. Você queria deixar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa? Acho que primeiro que foi perfeito, assim, depois me passa esse resumo aí, que eu adorei. Você é ótimo em fazer esses resumos, porque, olha, pontos super importantes mesmo, assim, nem parece que a gente conversou de tudo isso, né? Um ponto que eu acrescentaria, além desses, assim, talvez uma ideia-chave que tem a ver com essa coisa do silêncio que você falou, né, das pausas, é que escutar é tão importante quanto falar. Então, é uma ideia que ela precisa estar na cabeça de todo mundo, assim. Uma conversa consiste em falar e ouvir, e não só falar. Então, acho que o ouvir é muito, muito importante. E uma outra coisa é, se você, voltando no ringue, né, que talvez seja uma situação bem comum, não entendeu o que o outro disse, dê oportunidade, né? Valorize o outro, dando oportunidade dele falar de novo, né? Então, o que você compartilhou aqui, porque você deve ter ficado super chateado depois do que aconteceu, você falou, pô, você devia estar assim, tive várias boas intenções, eu queria muito acrescentar, enfim, assim, a sensação que dá em situações assim é que, por um lado, tipo, pô, meu jeito de falar estragou tudo, e a outra sensação é, não tive oportunidade de falar de novo, né? Ou de me colocar de um outro jeito, né? Então, acho que a gente tem que sempre dar uma segunda chance quando se trata de comunicação. Então, eu não entendi o que você disse, ou eu recebi de um jeito que eu não gostei, eu posso falar, ó, João, do jeito que você está colocando aqui, parece que eu me sinto desse jeito. É desse jeito mesmo, né? É isso aí. Ou fala de novo, explica melhor o que você está pensando. Eu estou interessado na sua fala, mas explica melhor. Fala melhor, que eu preciso entender mais antes de eu opinar. Então, nessas reuniões, ideias, assim, acho que as pessoas querem opinar muito, né? Mas o convite é escute mais, né? Escute mais antes de sair dando várias opiniões, né? Escuta, tenta entender. Será que o outro realmente quis dizer aquilo? Será que é isso que está rolando na conversa? Né? O que está nas entrelinhas? As pausas trazem essa possibilidade de leitura, né? Então, acho que é isso, mas você foi ótimo, ótimo na sua anotação. Muito obrigado, Isa. Acho que foi. Eu nem vi a hora passar aqui conversando com você e acho que isso é um sinal de que foi bem legal. Se quiser deixar o teu contato, né, falar um pouquinho mais do que você faz, tudo, faz o momento de jabá da Isa aí, pode passar para a gente, por favor. Acho que eu vou deixar anotado, sei lá, no Instagram, eu falo no Instagram. Você que é visual, o que você acha? Pode falar, mas a gente dá um jeito de deixar esse texto em algum lugar para a galera. Não, acho que é isso, assim, gosto muito, nem vi a hora passar também, porque é um assunto que sei lá, me toca em muitos lugares, assim, então eu adoro ver o quanto que a gente consegue ter uma vida melhor, portas abertas. Eu sou muito grata à comunicação na minha vida, assim, em todos os sentidos. Então, como fono, eu tento trazer isso para a realidade das pessoas também. Então, por exemplo, tem as pessoas que acham que fono, né? Já que eu vou falar um pouco de mim, assim, as pessoas acham que fono é para quem tem língua presa ou fala errado, né? Ou para criança, mas existe uma área muito forte na fono que se chama competência comunicativa, que é isso que a gente está fazendo aqui. Como fazer com que a comunicação ajude o dia a dia das pessoas, né? Então, tem pessoas que têm uma real dificuldade ou que querem aprimorar o jeito de se colocar ou querem se aprofundar nessas lições que a gente passou brevemente aqui por elas e tem milhares de outras, né?
Mas as pessoas têm essa necessidade de se colocar, de achar um jeito melhor de fazer as conexões aí. Então, uma fono ajuda muito. Então, o que eu faço no meu consultório, sou de São Paulo, meu consultório fica em Pinheiros, Alto de Pinheiros, aí faço consulta online, faço nessa nova modalidade, estou fazendo de tudo. Mas é isso, trabalho com isso. Tem o Instagram que eu estou começando a alimentar agora sobre esse assunto, tanto que a gente conversou por causa de uma postagem minha, né? Isso aí. Eu tinha o Instagram fechado e aí cansei de postar cachorrinhos e comida. Resolvi falar do que eu faço no Instagram e falar das ideias que eu tenho, porque eu acho que isso pode transformar muito o dia a dia de qualquer pessoa, né? Exato. E aí estou nessa ideia. Então, é isso. Nem sei, eu ia falar qual que é o meu Instagram, Isabela Barros Pono, algo nesse sentido. Depois você. Boa, não, mas nem se preocupa, a gente deixa vai aparecer em algum lugar, isso aí. E tô no Clubhouse, né, que tá na moda também. No Clubhouse, é isso aí. Você tinha me falado, mas eu não entrei nenhuma vez ainda. Assim, eu acho que dá uma possibilidade da gente ter esse tipo de troca que a gente está fazendo aqui com mais pessoas, assim. Que legal. Então, eu estou lá falando sobre comunicação, estou eu e a Ana, que é minha mentora, e aí eu aprendo muito com ela, a gente troca muito e entra sempre uma pessoa ou outra para acrescentar. Então, que legal. Já, sei lá, papo com jornalista, com gente que trabalha na área, com gente que é de outra área, mas que gosta de comunicação. Então, acho que é uma possibilidade, é uma porta lá. É isso. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, foi muito gostoso, né? Nem tinha, assim, conversas despretensiosas, né, para enxergar outros pontos de vistas, né, sobre... Eu comecei falando, né, que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, assim, enxergar essas outras vistas sobre esses mesmos pontos que a gente trabalha no nosso dia a dia e tudo mais, acho que foi muito rico, trouxe bastante coisa para mim. Te agradeço muito. E é isso. Valeu. Obrigada a você. Valeu.